Galera, nesse módulo 8 tem um resuminho bem rápido aqui para você, só para recordar, para a gente fazer exercício rapidinho, da localização dos elementos da família A da tabela periódica, né? Lembrando que a galerinha da família A são os elementos representativos, tá? Como é que a gente faz isso mesmo? Bom, só para recordar, toda vez que a nossa distribuição eletrônica ela terminar, que a gente fizer, né, terminar em S ou P, significa que esse elemento é da família A, é um elemento representativo, é assim que a gente vai denominar esse elemento, tá bom? Então eu coloco tabela periódica aqui só para dar uma recordadinha para você. Tá aí então, ó, S e P. Esses locais que eu indiquei aqui, ó, verdinho e azulzinho, são os elementos da família A, que é o que nós vamos trabalhar nesse módulo, tá bom? Bem rápido aí para vocês, então aqui é o mais facinho. Então eu coloco lá para você, ó, família 1A, 2A, como a gente já havia visto no módulo anterior, depois da 3A até a 8A lá na parte do P. Então, quando terminar em S, significa que é 1A e 2A. Ou 2A, tá? Pode ser também o elemento hélio, viu, gente? A gente vai ver também mais pra frente, que ele tá aqui, ó, porque o hélio é um cara que tem 2 elétrons só. Então a configuração fica 1s2, tá? Então se for um s2 é o hélio, tá? Mas o resto é tudo do subnível P mais energético, tá? Da família 3A até a família 8A, certinho? Bom, agora como é que a gente faz para localizar esse elemento na tabela periódica a partir da distribuição eletrônica, né? Que é a parte assim fundamental desse módulo, que é o que mais tem nos exercícios. Olha só, peguei o potássio, por exemplo, tem no átomo 19. Vamos distribuir seguindo as flechinhas do diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 para dar 19. O que eu estou percebendo aqui, gente? Estou percebendo que, se você olhar com bastante carinho, a camada de valência é a quarta camada, tá vendo? Que é a camada sempre mais externa da distribuição. Tranquilo. Então isso significa que o potássio está onde? Está no quarto período. Então, o número de camadas sempre vai indicar o período que o elemento está. Então, vamos supor, se ele tiver 5 camadas, ele está no quinto período. Se ele tiver 2 camadas, ele está no segundo período. Correto? Então, sempre faça a distribuição eletrônica seguindo as flechinhas do diagrama, né? E verifique quantas camadas a gente tem naquele elemento, que vai indicar o período. Na horizontal, o período sempre, não esqueça. Se a gente olhar também, a gente vai perceber que o potássio ele tem um elétron na camadinha de valência. Então, ele está na família 1A. Ou seja, o que significa isso? Significa, galerinha, que toda vez que a gente olhar o número de elétrons da camada de valência, se a nossa configuração terminar em S ou P, sempre a soma do número de elétrons da camada de valência do elemento indica qual família ele está. Então, se ele tiver um elétron na camada de valência, como esse caso aí, ele está na família 1A. Se ele tivesse 2, 2A, 3, 3A, até a 8A, sim. Se tiver 8, 8A. Então, a família A é tudo assim. A regra da família B nós vamos ver no outro modo que é diferente, tá? Mas a família A é só você identificar o número de elétrons da camada de valência, tá bom? Vamos identificar mais um? Olha só, por exemplo, o iodo 53. Um número atômico um pouco maior agora. Vamos identificar qual que é a camadinha de valência aqui, gente, nessa distribuição. Ó, é a quinta camada, é sempre a mais externa, é sempre a que está mais distante do núcleo. Nós temos as 5 camadas, então a quinta é a mais distante, portanto é a camada de valência, correto? Se eu tenho 5 camadas na distribuição, isso significa que eu estou em quê? Eu estou no quinto período. Então você vai lá na tabela, conta 1, 2, 3, 4, 5. A quinta linha é a localização do iodo. Correto? Eu sei que terminou em P. Tá vendo aqui, ó? Se terminou em P, significa o quê? Que ele está nessa região aqui. Não é? Lembra que eu falei que S está aqui e P está aqui? Tranquilo, então. Como é que eu faço para saber qual família ele está, gente? Só eu verificar. Cuidado aqui que você tem que somar os 5 com 2, tá vendo? Ó, que vai representar o número de elétrons da camada de valência. No caso aqui, 5 mais 2, 7 na camada de valência. Consequentemente, o iodo vai estar na família 7A. E é assim que a gente identifica o posicionamento desses elementos na tabela, tá bom? Da família A, tá bom? Fez a distribuição, terminou em S ou P, o número de camadas representa o período na horizontal e o número de elétrons na camada de valência representa qual família que esse elemento está. Por exemplo, como ele está na 7A, o iodo a gente chama de halogênio, né? A gente caracteriza a família dos halogênios como a 7A, como a gente viu no módulo anterior. Certinho? Bora lá fazer exercício para a gente treinar isso então. Beijinho!